Olá pessoal, tudo bem? Agora, em consultoria de recursos humanos, vamos falar quais são as etapas para a implementação de uma consultoria. Vem comigo para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos montar o necessário cronograma. Tem que ter uma visão ao longo do tempo. Então, esse cronograma ele vai detalhar as atividades, prazos e estimar horas que eu vou gastar em cada uma dessas atividades e tarefas e até as interdependências, que muitas das vezes, na nossa EAP, no nosso crescimento e acompanhamento do projeto, eu tenho coisas dependentes de outras áreas. Eu posso, muitas das vezes, estar implantando uma nova sistemática na área de apuração de folha de ponto e eu dependo da área de tecnologia de informação. Então, é fundamental avaliar essas interdependências. Vamos considerar as atividades que são paralelas e as atividades que são sequenciais, para definir claramente como o nosso cronograma efetivamente vai atuar. É óbvio que o cronograma é dinâmico. Nenhuma equipe de consultoria em gestão de pessoas, em recursos humanos, consegue ter uma acuracidade 100%, de saber claramente vou levar 3 dias para essa tarefa, 1 mês para essa, 2 semanas para essa. Eu estimo, baseado no meu entendimento do processo, no entendimento da equipe, com o histórico da empresa, mas algumas intempéries podem acontecer. Então é importante que ele deva ser ajustado de acordo com a evolução de trabalho. É comum, em alguma medida, eu antecipar uma atividade ou outra, eu atrasar um pouquinho a outra atividade, eu vou ajustando isso ao longo do tempo. Fundamental para que o meu cronograma funcione bem e que o meu processo flua da melhor forma. Vamos levantar quais são os recursos que a gente tem. Qual é a minha equipe atual? Qual é o tamanho dela? Eu tenho lacunas de competência? Será que eu vou precisar de um skill, de uma habilidade, de uma competência diferente que eu não tenho naquela equipe? Vou ter que buscar isso dentro de outras pessoas da área ou até uma consultoria externa para poder complementar. E a estrutura física? Será que ela é razoável? Muitas das vezes eu já vi projetos travarem por deficiência de número de computadores ou computadores que tivessem modos de operar mais lento do que o necessário. Isso muitas das vezes eu migro, às vezes eu tenho empresas que têm vários sistemas e esses sistemas, embora cambiáveis, eles não têm uma conexão perfeita. Então, tem que baixar esses dados, agora tem que carregar num outro sistema. Isso na área de recursos humanos é muito comum. Pode exigir a contratação, a realocação ou até a capacitação. Nessa hora a gente tem que avaliar disponibilidade, recurso, o que é melhor para o projeto que a gente está implantando. Muitas das vezes uma recapacitação interna pode ser mais interessante, que eu vou garantir que o conhecimento organizacional seja ampliado dentro daquela organização. E eu preciso alinhar os recursos humanos e materiais com os objetivos. Será que eu tenho efetivamente a quantidade de recursos necessária para desenvolver esse projeto que eu estou implantando dentro da minha organização? Se às vezes o recurso não é tão grande, eu posso dilatar um pouco o prazo, sem problema. Se a necessidade daquela melhoria não é tão urgente assim, pode ser uma decisão mais interessante. E na fase diagnóstico, em que estágio a empresa está hoje, quanto à evolução? Muitas das vezes, a gente começa a fazer melhorias na área de gestão de recursos humanos, a consultoria desempenhando um papel fundamental, e a gente nota, olha, a gente precisa primeiro sedimentar a cultura de gestão de pessoas. Essa organização não passou por momentos, por ondas que fizessem com que ela tivesse esse grau de maturidade. Sem esse grau de maturidade, muitas vezes a gente não consegue evoluir. Permite definir se a área de gestão de pessoas é operacional, tática ou estratégica. Gente, gestão de pessoas, recursos humanos, é muito mais do que administração de pessoal. É óbvio que a administração de pessoal é fundamental. Eu tenho que ter um bom controle de folha de pagamento, eu tenho que ter um bom controle de folha de ponto, eu tenho que ter um bom controle de rotatividade, eu tenho que ter um bom controle de administração do pessoal em atendimento às regras e legislações da CLT. Isso está mais do que definido, ninguém discute isso. Entretanto, a área de gestão de pessoas ou de recursos humanos gerencia outros processos complementares e diferentes em relação à administração do pessoal. Por conta disso, eu vou ter atividades operacionais, táticas e até estratégicas. Eu posso, às vezes, ter uma demanda do conselho de administração
ou da diretoria da empresa, é assim, olha, eu entendo que o meu nível gerencial está inapto a tomar decisões estratégicas. Chama a diretora, a gerente de recursos humanos, de gestão de pessoas e diz assim, vamos fazer um trabalho legal? Vamos desenvolver, buscar no mercado um desenvolvimento de competências para os nossos gerentes? A gente quer que eles sejam mais autônomos na tomada de decisão estratégica. Eles estão muito operacionais, eles estão olhando muito para a operação e estão olhando menos para o negócio. A diretoria diz, a gente quer buscar novas situações para a empresa, a diretoria enxuta, a gente precisa que o nível gerencial acompanhe. Nesse caso, eu estaria com ações mais estratégicas e menos operacionais. Direciona o tipo de atuação que a consultoria deve assumir. Então, o diagnóstico pode nos dar essas informações todas. E na análise de desempenho, ele compara as práticas internas com mercados e concorrentes. Muitas das vezes é saudável você trazer pessoas de outras organizações na hora da reposição, o que não significa dizer que você não pode fazer aproveitamento interno. Isso é fundamental. Até para você ter um bom plano de cargos e salários, de evolução, poxa, é muito importante, aquele cara é bom tecnicamente na área dele, ele performa bem, ele sabe que ele pode galgar uma posição acima. Isso é legal, isso é importantíssimo, por exemplo, para reter talentos e para diminuir rotatividade. Agora, em dado momento, é legal trazer um novo frescor para aquela organização. Traz gente de fora, traz gente que viveu outra cultura. Essas novas pessoas, elas podem agregar valor nesse aspecto, tá? Elas podem trazer vivências dessas práticas do mercado. Avaliar qualificações, convênios e as efetividades dos programas que você implementou. Tudo isso pode ser fundamental. Lembra, fazer análise de desempenho é fundamental. Fazer uma análise de desempenho ruim pode trabalhar contra o teu clima organizacional. Identifica onde estão as práticas e onde estão os gaps. Será que está claro? Por exemplo, muitas empresas usam uma avaliação 360 graus. Por que não? Será que efetivamente o funcionário não pode avaliar o líder? Será que o líder tem efetivamente essa capacidade de receber feedback? Às vezes o liderado chega para ele e dizer, poxa, líder, você não me deu feedback naquele momento. Ou aquela máxima que tem, né? Elogia em público e repreende ou chama atenção no sentido técnico da coisa e não no sentido abusivo, chama atenção do modo privado. A exposição do liderado perante os outros dificilmente vai gerar um nível de satisfação. Muito pelo contrário, gera problema com a empresa que está sendo exposta e até com os outros colegas. Vão dizer, fez com ele, pode fazer comigo. Não significa dizer que não tem que ser dado um feedback negativo, tá? Não tem que haver passada de pano, não tem que só elogiar. Não cumpriu o prazo, não determinou efetivamente a efetividade de uma ação, merece esse feedback. Mas para dar esse feedback na avaliação de desempenho, primeiro, a pessoa tem recurso e competência? Lembra que quando eu delego uma atividade para alguém que não está suficientemente competente ou que não tem os recursos necessários para executar aquela tarefa, aquele projeto, aquela atividade, isso vai beirar a delegação perversa. Então, muito cuidado com isso. Nesse ponto, como é que eu verifico se os planos estão andando? Não adianta só estabelecer um belo plano de ação e não acompanhar. Mapeie os processos ou projetos já implementados, que impactam a área de recursos humanos. Evita duplicidade, né? Muitas vezes vocês têm vários projetos andando dentro daquela organização, vira uma febre, todo mundo quer ter um projeto para chamar de seu, e eu não estou administrando duplicidades. Ou até conflitos e sobreposição de esforços. Muitas das vezes, um trabalho de clima organizacional, ele pode ser usado por um outro projeto que eu quero uma ampliação de produtividade. Espera aí, eu vou abrir aqui uma linha de melhoria de desempenho baseado em performance, em clima. Não, isso já foi feito lá no projeto de clima. Vou pegar a saída daquele projeto e vou trazer para cá. E alinhar a consultoria aos programas existentes. Não esqueçam, os recursos são finitos. Eu preciso ter noção. Muitas vezes o gestor, o consultor interno de gestão de pessoas, de recursos humanos, ele tem que ser criativo. Ele tem que, na prática, gente, sem muitas delongas, fazer mais com menos. Porque o recurso, ele às vezes não está disponível com a intensidade e a disponibilidade que a gente imaginava. Avaliação com base em diretriz. Essas avaliações, elas não podem ser soltas, baseado no nada. Eu analiso as políticas internas que a empresa tem, os regulamentos legais que são inegociáveis, né? Está escrito na legislação? Desculpe, não há negociação, eu tenho que cumprir.
Uma política interna pode ser revisada, pode ser revista, e até uma estratégia corporativa. Então, balancear essas questões que são fundamentais e dizem respeito às diretrizes do nosso negócio. Avalia se a atuação de recursos humanos atende às necessidades. Eu já trabalhei em algumas organizações que muitas das vezes as áreas diziam assim, RH, me escuta antes, não vem propondo coisas se você não ouviu, não viu minhas dores, o que eu quero para melhorar. Então é fundamental o teu papel. Para eu ser um bom aconselhador, para eu ser um bom consultor e melhorar aquele processo, eu tenho que ouvir o meu cliente interno. E direcionar efetivamente a consultoria para que ela se traduza numa vantagem competitiva. A área de recursos humanos ela pode ter um papel estratégico que vai ajudar a melhorar a produtividade, melhorar o posicionamento da empresa perante as concorrências, perante efetivamente esse mundo corporativo tão competitivo que a gente visa. Como é que eu consolido essas etapas de implementação? Eu tenho que integrar o diagnóstico ao cronograma, aos recursos e aos objetivos. Isso tem que estar muito bem amarrado. Criar um plano adaptável a essas mudanças, porque a rotina continua acontecendo, até eu implementar a mudança, o modus operandi é o antigo ainda, baseado em dados reais. Eu não posso ter um grau de incerteza aqui que coloque em risco o meu andamento. E eu vou validar isso pela alta administração e também pelas áreas envolvidas. É fundamental a transparência e participação de todos. Eu organizo e priorizo as minhas atividades. De novo, vou poder usar, por exemplo, a ferramenta de GUT, eu vou avaliar a urgência e a gravidade do meu processo, eu vou priorizar com ganhos rápidos, o que a gente chama de quick wins, ganhos rápidos, isso dá motivação, isso oxigena o meu projeto, e usar ferramentas como o GUT, como o Chipkawa ou espinha de peixe, como o método dos porquês, 5W2Hs, metodologias ágeis como Scrum, aí a gente tem uma diversidade grande de ferramentas que podem ser usadas. E adaptar a realidade da empresa. Esse pacote não vem pronto. Eu trabalhei num lugar, fiz isso, agora eu vou para aquele outro lugar, vou pegar esse modelinho e vou aplicar. Não é assim. A consultoria tem que estar alinhada à cultura e às políticas daquela empresa. Mudanças, óbvio que às vezes as políticas têm que ser revisadas, às vezes a cultura tem que ser incrementada, mas de forma gradativa e sustentável. Flexibilidade é essencial para eu contrapor resistências e limitações. Não há pragmatismo que não possa ser mudado, eu tenho que levar em conta isso no estabelecimento de novas coisas. E avaliação e acompanhamento contínuo, estabelecer os famosos KPIs para cada fase, revisar e ajustar o plano, muitas das vezes as coisas não saem tão maravilhosamente como a gente imaginou, e avaliar não é apenas medir, é aprender e adaptar. Lembrando que, além de medir, eu preciso monitorar, eu preciso acompanhar esse resultado. Como conclusão, a implantação da consultoria exige método e sensibilidade. Cada etapa deve ser conectada com os objetivos estratégicos. E a flexibilidade e o alinhamento com a cultura são elementos chaves. Um exemplo prático, uma consultoria lá na empresa ABC, é uma empresa de tecnologia, tem 300 colaboradores, não é uma empresa pequena, identificou com um bom diagnóstico altos índices de rotatividade, sobrecarga no setor de recrutamento e ausência de padronização. Tinha coisa pra caramba para fazer lá, né? Vamos lá, então o que a direção decidiu? Vamos implantar uma consultoria interna, vai atuar como parceira estratégica das lideranças. Então vamos lá, como é que isso se transcorreu? Montagem do cronograma, no primeiro mês, revisa o diagnóstico e define metas. Legal, já sei o que eu quero chegar. Mês 2 e 3, estruturação da equipe e redesenho dos processos. Mapeei lá os processos por bisagem, ferramentas de fluxo, não importa. Fiz teste piloto com 2 áreas, 300 funcionários, se eu começo em todas as áreas, posso me perder. 5 e 6, expansão gradual e capacitação dos gestores. São os recursos necessários? 2 consultores internos, já levei em conta a competência, contratou-se um analista de dados para poder trazer força de trabalho com competência para isso, e treinamento sobre consultoria interna e, de novo, escuta ativa. A gente não vem propondo soluções baseadas só no que a gente acha. Escuta o outro lado que virão informações valiosas. O diagnóstico era operacional com foco em folha e demissão. A análise indicou potencial para evoluir para o papel consultivo com o apoio da liderança. Estava longe do processo. E aí, na análise de desempenho, tempo médio de seleção de 45 dias, comparando com o benchmarking estava acima,
poucas ações de desenvolvimento de liderança e o benchmark com empresas do setor identificou uma oportunidade de implementar um programa de liderança ágil e um banco de talentos internos. Ainda na verificação do andamento, um projeto de treinamento de líderes conduzido pelo setor de operações, tinha alguém fazendo isso lá dentro e a comunicação não estava boa, eu nem sabia. A consultoria integrou esse projeto. Vou começar do zero? Não, peraí, traz para cá, vamos fazer uns ajustes e vamos adaptar esse processo. E agora, na avaliação com base em diretrizes, eu revisitei o planejamento estratégico. Está reconhecido lá a retenção de talentos, digitalização de processos. Olha as políticas internas. Nós temos lei federal para a Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa CLT é rica em várias questões relacionadas a isso. Foi criado um painel com bons indicadores, com foco em tempo de seleção, satisfação de líder e engajamento dos auditores internos. Feito isso, qual foi o resultado após a implantação? Saímos lá de 45 para 30 dias, rotatividade em diminuição em 15% do que tinha, melhoria de 25% da avaliação dos gestores e RH reconhecido como patrão. Isso em 6 meses, talvez com uma utilização de recursos não tão grande assim, gerando melhorias para essa organização. Ok, pessoal? Espero ter contribuído para a nossa discussão e reflexão. Ótimos estudos. Até uma próxima oportunidade.